Ivan, onde é que tu nasceu? Eu nasci em Bagé, É mesmo? 1961. Mas a minha família tinha um posto de gasolina muito conhecido, ali onde hoje é Candiota. Era distrito de Bagé, né? Se emancipou em 82. E então eu nasci na cidade de Bagé, fui criado na zona rural de Bagé, que hoje é Candiota, onde meu pai foi um pioneiro nessa história da gasolina na época, assim. Tinha uma bomba de gasolina tocada a manivela, porque Candiota não existia ainda. Tá. E, coincidentemente, bem onde o meu pai herdou uma pequena terrinha, para Bagé é um pátio, para cá é uma terrinha boa, né? Bagé tem muito latifúndio, toda a região da fronteira dali. E ali eu passei a minha infância de 0 até os 7 anos, mais ou menos, né? Depois fui estudar em Bagé. Nós éramos 9 irmãos. 9? 3 mulheres e 6 homens, né? E chegava em idade escolar, ia para Bagé. Tá. 45, 50 quilômetros dali, né? A cidade. E depois, quando eu fiz 14 anos, pertinho de fazer 15, o meu irmão mais velho resolveu estudar em Pelotas. Tá. Aí dá 130 quilômetros, mais ou menos. Então a gente mudou né? Veio para cá. E eu estava falando antes aqui de começar nossa Podcast. conversa aqui, que quando eu cheguei em Pelotas, né, eu me apaixonei de cara. Assim, eu já gostava mesmo, assim, na pré-adolescência, já gostava de carnaval. Mas eu venho para Pelotas e venho morar na região do Porto. Tá. E aí a Bruxa da Várzea, General Teles, Mickey. Tia, aquilo ali era uma coisa do outro mundo para mim, assim, né? Aí fui estudar, formei uma galera ali, estudei num coleginho, terminei o que a gente chamava de primeiro grau, na época, né? Que era primário antes disso. Tá. Hoje eu Mas que idade tu tinha, o Ivan? básico, 14 anos. 14 anos, tá. E aí, me enturmei ali, a minha vida foi meio que ali, assim, e a cidade meio que me encantou, assim, né? Sentisse me acolhido. pegou num momento daquelas paixões que tu começa a descobrir coisa e tal, e a minha vida mudou e parece que descortinou um outro mundo, assim. Eu saio de uma cidade pequena, muito provinciana, muito pacatinha, muito quietinha, e caio numa cidade que parece que não, mas Pelotas ainda hoje é uma cidade que tem uma diferença enorme, se a gente for ver assim para as outras cidades da volta aqui. Pelotas é muito diferente, né? A gente falava e a noite de Pelotas é diferente. A negritude de Pelotas, a umbanda, a quantidade de cultura negra, isso tudo faz. A gente não percebe muito, até porque tem muito, né, separação. Sim, e tal. sim. Mas é uma cidade totalmente diferente. É um pouco próxima de Rio Grande, eu diria, com um tamanho menor, né? Mas aqui, então, eu me encantei com isso aqui, aí fiz a escola técnica, na época, hoje IFSul, né? Fiz mecânica porque meus irmãos faziam mecânica, os mais velhos fizeram Tá. mecânica e eu fiz também, mas um prego e um parafuso, eu sei que um dos dois é rosqueado, não sei qual dos dois, assim, de tanto que eu aprendi nesse negócio. Aí depois eu saio dali, aí sim, eu fui procurar algo que eu queria, eu fiz psicologia, me formei em psicologia, cheguei a trabalhar, mas aí em 1980 eu conheci uma turma que estava num movimento chamado Movimento Pró-PT, para fundar o PT. E eu me envolvi naquilo ali e tal, participei da fundação, e aí a política meio que me engoliu, assim, eu meio que me apaixonei, assim, pela essa coisa da discussão política, das pautas políticas, do conhecimento e tal, de como é que se organiza as coisas, a transformação, né? Na época, ali a gente estava saindo da ditadura militar, né? O Brasil estava saindo da ditadura, então voltava muita gente que tinha sido... Né? Então, aqui em Pelotas, tu estava muito bem daquele... Olha, o Paulo Freire vai estar em Pelotas. E aí, eu quero conhecer esse cara. Né? Aí eu tive a felicidade de sentar numa rodinha assim, com o Paulo Freire. Eu tenho um livro autografado por ele, pelo Luiz Carlos Prestes, um personagem histórico do Brasil, palestra ali no São José. Eu vi essa palestra. Brizola, todos que voltavam. E aquilo era uma história fantástica para mim, assim, né? Aí a política mas eu não tinha, assim, ideia, pretensões de cargo, assim, não estava no meu horizonte, né? E eu sou meio da filosofia
Zeca Pagodiana. Deixa a vida me levar, entendeu? Aí vai me aparecendo coisas e eu vou... As portas se abrem, mas eu não sou aquele cara de planejar, assim, nunca fui assim, né? Tanto que mecânica, psicologia, política, depois eu fui fazer jornalismo, fui colega do Pedro lá na... Vocês foram colegas? Fomos colegas de aula. Que legal. Eu já numa idade bem mais, né? Sim. Foi colega do Vicente também? Isso mesmo. Isso mesmo, Nato, nem lembrava, Ivan. Não lembrava, sim. Eu vi ele aqui e digo, esse cara aí... Foi meu colega, meu contemporâneo. Ô, Ivan, tu comentou que a política te roubou, tu te apaixonou pela política, mas sim. ao mesmo tempo tu não almejava estar num cargo, né, uma posição. Então o que foi que a política fez realmente? O que fez tu te interessar? Captar toda a tua atenção pra Cara, lá pra dentro? acreditem ou não, mas foi as coisas muito por acaso, assim, muito. Deixa eu ver, que ano foi aquilo? 88, me parece. Eu conheci um desses caras que voltaram pro Brasil, tá? Flávio Coetzee. Tá? Esse cara tem uma história espetacular, assim, tá? Ele foi preso, como preso político, né? Na Argentina, no Brasil e no Uruguai. Pomba, tríplice coroa. Na Argentina ele ficou 4 anos. Uau. 4 anos. Né? Tem um livro espetacular, Pedaços de Morte no Coração, onde ele faz, não uma narrativa de como é horrível estar preso, mas ele analisa o sistema prisional. Como é que os caras te mantêm ali e como é que tu faz para resistir aquilo ali. Um estudo sociológico. Tá? Ele sai da prisão da Argentina, pede exílio na França e lá ele consegue fazer uma tese de mestrado e o livro depois foi editado em livro, né? E eu conheci o Flávio Coetzee. E o Flávio Coetzee volta para o Brasil e resolve se candidatar a deputado estadual. E a gente aqui, uma turminha que resolveu apoiar o Flávio Coetzee. E ele entrou assim por meia dúzia de votos. E ficou muito grato, aquele grupinho que mal conhecia ele e tal. E me convidou se eu não queria ir para Porto Alegre para fazer assessoria para ele. E eu fui. Eu tô lá, feliz da vida. Já tinha me inscrito num mestrado em psicologia social. E um dia, 2 pessoas me procuraram lá em Porto Alegre. Ivan, a gente tem uma eleição. Isso aí foi em 92 já. Estava desde 88 em Porto Alegre. Aí, Ivan, a gente vai ter uma lista lá de candidatos, lá, mas a nossa lista está muito pequena. Será que não dá para tu falar com o Coetzee para ir lá concorrer, só para nos ajudar com os votos lá? E aí tu volta para cá? Falei com o Coetzee, né? Coetzee, o pessoal lá da Pelotas quer que eu vá. E eu disse, não, perfeito. Para mim vai ser bom, tu vai levar o mandato para lá, Sim. tu vai ajudar o partido, tu vai voltar para... Aí aconteceram algumas coisas assim de ordem muito pessoal, assim, que meio que me trouxeram para cá e tal, né? Mas o que foi o acaso assim que me fez dar uma guinada de novo assim na minha vida? Por 10 votos, eu fui o segundo mais votado do PT. Eu ganhei do Marrone por 10 votos. Em 92 para vereador aqui.